Ele ficou parado na porta, olhando para mim como se cada segundo fosse uma eternidade. Eu podia sentir a tensão no ar, como se a casa inteira tivesse prendido a respiração junto conosco. Max, nosso fiel labrador, sentou-se ao meu lado, a cabeça inclinada para o lado, observando cada movimento do meu marido com aquela curiosidade silenciosa que sempre me fascinava. Parecia que ele sabia que algo precisava ser feito, mesmo antes de nós sabermos. Havia algo naquele momento que me fez lembrar de tantas outras vezes em que pequenas hesitações carregavam grandes significados. Não era apenas um sim ou um não que estava em jogo, era a possibilidade de nos conectarmos de verdade, de sermos vulneráveis um com o outro. Mas, por algum motivo, ele travava. Talvez fosse orgulho, talvez medo, ou simplesmente o peso da rotina que nos fazia esquecer da delicadeza de certos gestos. Eu podia sentir meu coração acelerado, misturando ansiedade e expectativa em um turbilhão silencioso. Max, como sempre, parecia perceber o clima antes mesmo de eu conseguir colocar minhas palavras em ordem. Ele levantou a pata e deu um passo à frente, depois recuou, como se estivesse dizendo: Ei, não deixem isso ficar pesado demais. Brinquem, sorriam, conectem-se. Aquele simples gesto do nosso cachorro trouxe um pequeno alívio, mas também reforçou a consciência de que algo importante estava prestes a acontecer. Meu marido respirou fundo, desviando os olhos por um instante. Eu queria falar, mas também não queria apressá-lo. O silêncio entre nós não era vazio, era carregado de possibilidades. Cada segundo parecia alongar-se, esticando-se em uma corda tensa de emoções não ditas. Eu podia sentir o toque invisível da hesitação dele, e mesmo assim, uma ponta de esperança surgiu em meu peito. Talvez este fosse o momento em que finalmente quebraríamos a barreira invisível que havia crescido entre nós. E então, Max, em sua sabedoria silenciosa e instintiva, moveu-se novamente, aproximando-se do meu marido e abanando o rabo de forma quase conspiratória. Foi como se ele dissesse: Não se preocupe, eu estou aqui para ajudar. Um sorriso involuntário surgiu no meu rosto, misturando ternura e gratidão. Eu sabia que, de alguma forma, aquela pequena intervenção canina seria o início de algo maior, um gesto capaz de dissolver a tensão e trazer de volta o calor da nossa conexão. A hesitação ainda pairava no ar, mas a sensação de que algo estava prestes a mudar tornou-se palpável. E enquanto Max observava atentamente, eu percebi que, às vezes, os maiores milagres começam com um simples ato de coragem, ou com uma pata travessa. A tensão que pairava entre nós parecia quase palpável, e eu podia ver meu marido tentando encontrar as palavras certas. Cada gesto dele era contido, cauteloso, como se estivesse andando em uma corda invisível. Eu sentia meu coração bater mais rápido, misturando ansiedade e curiosidade. E então, como sempre, Max decidiu intervir. Ele correu pelo corredor com aquela energia incontrolável que só ele tinha, derrapando levemente no tapete e parando bem no meio da sala, olhando para nós com os olhos cheios de travessura. Num salto inesperado, agarrou a almofada que havia caído do sofá e a trouxe diretamente aos nossos pés. Max, eu ri, surpresa e encantada ao mesmo tempo. Meu marido soltou um sorriso involuntário, e de repente o ambiente pesado começou a se dissolver. Era como se o nosso cachorro dissesse: Ei, esqueçam o drama, isso é só amor. Max continuou com suas pequenas travessuras. Puxou suavemente uma das nossas meias que estavam esquecidas no chão, trazendo-a como se fosse um presente improvisado. Cada gesto dele nos lembrava do quanto a vida podia ser simples e divertida. E naquela simplicidade, eu percebi o quanto estávamos precisando disso. Ele não falava, mas mostrava com clareza que, às vezes, os laços mais profundos se fortalecem sem palavras, apenas com gestos sinceros. Meu marido começou a rir, um riso genuíno, meio tímido, mas cheio de calor. Eu ri junto, e senti a tensão se dissolver em pequenas ondas de alegria. Max pulava ao redor, abanando o rabo, claramente satisfeito com sua própria astúcia. A atmosfera mudou completamente, de pesada e silenciosa, passou a leve, cheia de risos contidos e olhares cúmplices. Era como se, por meio do nosso cachorro, tivéssemos aprendido a nos reconectar de forma natural e despretensiosa. E ali estava a beleza do momento. Max, com sua inteligência instintiva e jeito brincalhão, resolvia algo que nós, humanos, muitas vezes complicamos demais. Ele nos lembrava que a conexão verdadeira não precisa de palavras longas ou explicações complexas. Às vezes, basta um gesto espontâneo, uma risada compartilhada,
ou uma travessura inesperada para aproximar corações. Enquanto ele corria de um lado para o outro, trazendo pequenas surpresas do cotidiano, senti uma onda de gratidão e ternura crescer dentro de mim. Meu marido estendeu a mão para Max, acariciando sua cabeça e rindo. Esse cachorro é mais esperto que a gente, hein? Eu assenti, sorrindo, sentindo um calor invadir meu peito. Aquelas pequenas travessuras se tornaram um símbolo de como a vida pode ser resolvida com leveza e amor, mesmo nos momentos mais hesitantes. E assim, entre risos e gestos ternos, percebemos que a astúcia de Max não apenas quebrara o gelo, ela nos lembrará do que realmente importava. O vínculo que compartilhávamos, a alegria que esquecemos de cultivar, e a simplicidade que muitas vezes salva nossos corações. Depois que a bagunça e as risadas provocadas por Max se acalmaram, meu marido e eu nos sentamos lado a lado no sofá. A tensão que antes nos separava parecia ter se dissolvido, substituída por um silêncio confortável. Era o tipo de silêncio que só existe entre quem compartilha história e carinho. E, claro, Max estava ali, observando cada gesto nosso com aqueles olhos atentos, como se soubesse que agora era a hora de nos lembrarmos do que realmente importava. Comecei a recordar momentos pequenos, quase esquecidos, mas que carregavam uma ternura imensa. Lembrei-me da primeira vez que Max tentou nos unir, pulando entre nós durante um jogo de cartas e nos fazendo rir como crianças. O som da nossa gargalhada se misturou ao farfalhar do papel e aos miados suaves de curiosidade de Max, criando uma memória que parecia guardada em um cofre de felicidade. Meu marido sorriu ao ouvir minha lembrança, e naquele gesto simples, senti o coração dele se abrir um pouco mais para mim. Falamos sobre os passeios no parque, sobre como Max corria atrás das folhas caídas no outono, e como, sem perceber, acabávamos competindo para ver quem conseguiria chamá-lo primeiro. Era uma disputa infantil, cheia de risadas e pequenos empurrões, mas que, olhando para trás, se tornava um símbolo da nossa parceria silenciosa. Cada uma dessas lembranças me fazia perceber que o amor verdadeiro muitas vezes mora nos detalhes, nos gestos mais discretos, na paciência, na fidelidade silenciosa, assim como a astúcia de Max. Meu marido segurou minha mão, um gesto quase automático, mas cheio de significado. Eu senti a ternura crescer entre nós como uma chama que nunca se apagou, apenas precisava de pequenos sopros para reacender. Max, percebendo a serenidade do momento, acomodou-se entre nós, como se quisesse selar aquele instante com a própria presença. Essas memórias compartilhadas nos lembraram que não era preciso grandes declarações ou gestos extravagantes para manter nosso vínculo. O que nos unia era a constância, a atenção às pequenas alegrias, e a cumplicidade silenciosa que Max, de maneira brincalhona, sempre ajudava a cultivar. Em meio às risadas e lembranças, senti uma doce certeza. O amor se fortalece na paciência, na fidelidade e nos pequenos detalhes que construímos juntos, assim como um cãozinho esperto nos ensina a viver com leveza e ternura. Ele engoliu seco, e eu percebi. Não era apenas uma porta que ele hesitava em atravessar, era um muro entre nossos corações. Por um instante, o ar parecia pesado demais para ser respirado. Eu podia sentir cada segundo se arrastando, cada hesitação dele amplificando o silêncio que já pairava sobre nós. Meu marido sempre fora cauteloso com os sentimentos. Orgulho, medo, ou simplesmente a dificuldade de colocar em palavras o que o coração queria dizer. Não importava o motivo, aquela barreira existia. Eu o observava, tentando decifrar aquele olhar, aquele pequeno gesto que traía suas dúvidas. E, embora meu corpo estivesse próximo, senti uma distância invisível, quase dolorosa. Max, nosso fiel mediador, percebeu o impasse imediatamente. Ele inclinou a cabeça, observando meu marido com atenção, como se estudasse a melhor forma de ajudar. Então, num movimento rápido e inesperado, derrubou uma das almofadas do sofá bem aos nossos pés. O som do impacto quebrou a tensão, e não pude evitar sorrir. Meu marido soltou uma risada nervosa, a primeira em minutos, e eu senti uma pequena abertura surgir no muro que ele havia erguido entre nós. Eu respirei fundo, deixando o silêncio ser preenchido pela presença tranquila de Max. Era impressionante como um simples gesto do nosso pet conseguia fazer o que palavras às vezes não conseguiam: aproximar corações. Meu marido finalmente se sentou ao meu lado, mas seu olhar ainda revelava a hesitação, aquela batalha silenciosa entre vulnerabilidade e medo. Eu sabia que não podia apressar o momento, apenas precisava estar presente, deixar que a confiança florescesse no ritmo dele. Enquanto observava Max se enroscar aos nossos pés,
lembrei-me de todas as vezes em que ele havia nos ensinado a sermos pacientes. Cada pulo, cada traquinagem, cada gesto inesperado parecia dizer que o amor não precisa ser apressado. Ele nos lembrava de que, às vezes, a solução vem de formas sutis, quase invisíveis, mas carregadas de significado. Meu marido suspirou, finalmente soltando o peso que carregava. Ele ainda não falava, mas os olhos que antes evitavam contato agora se encontravam com os meus. Um sorriso tímido, quase imperceptível, iluminou seu rosto, e eu soube. O muro começava a desmoronar. Max, como se soubesse que cumprirá seu papel, descansou a cabeça, satisfeito. Naquele instante, compreendi algo profundo. Nas relações, os dilemas do coração são inevitáveis, mas o amor verdadeiro encontra caminhos inesperados, muitas vezes guiado por gestos simples, intuitivos e até brincalhões. Às vezes, é preciso um pouco de astúcia e leveza, assim como Max nos ensinava, para que a conexão se restabeleça e o carinho flua livremente entre dois corações hesitantes. O silêncio entre nós ainda pesava, mesmo depois da pequena abertura que Max havia criado. Meu marido permanecia ali, os ombros tensos, o olhar cheio de dúvidas. Eu respirava fundo, tentando encontrar as palavras certas, mas nenhuma parecia suficiente. Foi então que Max decidiu agir por conta própria. Num salto ágil, ele avançou em direção à mesa, derrubando o buquê de flores que eu segurava. As pétalas espalharam-se pelo chão, formando um pequeno tapete colorido. Meu marido soltou uma risada, primeiro contida, depois mais genuína, e eu não pude evitar rir também. A tensão que parecia indestrutível derreteu diante da travessura do nosso pet. Max, satisfeito com sua pequena travessura, correu em círculos, chamando atenção para si e, inevitavelmente, para nós. Meu marido estendeu a mão, pegando uma das flores caída e oferecendo-a a mim com um sorriso tímido. Aceitei, sentindo uma onda de calor subir pelo peito. A hesitação, antes tão presente, parecia dissolver-se em cada riso compartilhado, em cada gesto espontâneo que Max provocava. Enquanto ele corria para buscar a bolinha que havia caído no canto da sala, percebemos que estávamos nos olhando de uma forma diferente. Havia leveza no ar, algo que não sentíamos há dias, talvez semanas. Meu marido finalmente relaxou os ombros, e eu percebi que não era apenas a travessura de Max que nos unia naquele momento, era o lembrete de que a vida, assim como o amor, precisava de momentos inesperados para el renovar. Max voltou com a bolinha na boca, depositando-a aos nossos pés e abanando o rabo, como se dissesse: agora é a vez de vocês se reconectarem. Meu marido pegou a bola e fingiu jogá-la, mas não deixou que Max a alcançasse. Em vez disso, aproximou-se de mim, e com um sorriso brincalhão, me puxou para uma pequena dança improvisada na sala. Entre risadas e passos desajeitados, senti a barreira que antes existia entre nós desaparecer por completo. Aquele momento simples, inesperado e quase mágico, mostrou algo essencial. Às vezes, a solução para os dilemas do coração não está em longas conversas ou palavras bem escolhidas, mas na espontaneidade, no riso compartilhado e nos pequenos gestos de amor que nos lembram por que escolhemos estar juntos. Max, com sua astúcia intuitiva, nos ensinou isso melhor do que qualquer conselho ou livro de relacionamento. Quando finalmente nos acomodamos no sofá, ainda rindo e ofegantes, Max se deitou aos nossos pés, satisfeito com o trabalho realizado. Meu marido me olhou com ternura, e eu senti uma conexão renovada, profunda e silenciosa, como se aquela intervenção inesperada tivesse dissolvido não apenas a hesitação do momento, mas também qualquer sombra de distância que pudesse existir entre nós. Naquele instante, compreendi que o amor verdadeiro muitas vezes precisa de pequenos empurrões, de surpresas inesperadas e da leveza de um coração que sabe se abrir. E, naquele dia, Max foi o mestre que nos lembrou disso, com suas travessuras e sua sabedoria silenciosa, fazendo-nos rir, amar e reconectar como nunca antes. Depois da travessura de Max, o ar entre nós parecia mais leve, quase transparente. Meu marido respirava fundo, os olhos brilhando com algo que eu não via há dias, uma mistura de alívio e coragem silenciosa. Eu percebi que a intervenção inesperada do nosso pet havia criado o espaço que ele precisava para se abrir. Ele se aproximou devagar, hesitando apenas por um instante, antes de finalmente me abraçar. O calor do seu corpo contra o meu fez desaparecer toda a tensão acumulada. Max, como se entendesse a importância do momento, se enroscou entre nós, descansando a cabeça no nosso colo, abanando o rabo com satisfação silenciosa.
Era como se comemorasse a reconciliação que, de certo modo, ele mesmo havia facilitado. Sentados ali, senti que finalmente podíamos nos olhar sem medo de julgamento, sem a barreira invisível que havia surgido nos últimos dias. Meu marido começou a falar, com uma voz baixa, mas cheia de sinceridade, compartilhando medos, inseguranças e sentimentos que ele guardava há tempo. Eu escutava, segurando suas mãos, percebendo que cada palavra dele era um passo em direção à intimidade que tanto ansiávamos. Havia risadas também, pequenas e genuínas, surgindo de lembranças engraçadas que Max havia provocado, ou de gestos desajeitados que, de repente, pareciam mágicos na simplicidade deles. Aquela mistura de ternura e humor tornou a conversa ainda mais leve e verdadeira. Cada gesto de carino, cada olha cumplis, aprov undava o vinculo que, por momentos, parecia distante. Max se levantou brevemente, trazendo outra das suas surpresas, desta vez um brinquedo que ele adorava, e deixou aos nossos pés. Meu marido sorriu, pegando o objeto, e brincamos juntos por alguns instantes, rindo sem razão, apenas pelo prazer de estarmos próximos. Eu percebi que o amor, às vezes, precisa desses pequenos empurrões, dessas nuances de leveza que nos lembram do que realmente importa. A conexão sincera, o riso compartilhado, a presença plena do outro. Quando finalmente nos acomodamos no sofá, ainda entrelaçados, senti uma paz profunda. Max se deitou ao nosso lado, como um guardião silencioso, certificando-se de que aquele momento de intimidade não seria interrompido. O abraço que compartilhamos não era apenas físico, mas uma promessa silenciosa de compreensão, paciência e amor renovado. Naquele instante, compreendi que a reconexão verdadeira muitas vezes vem de gestos pequenos, inesperados, cheios de humor e ternura. Max, komm. Sua sabedoria silenciosa e travessuras inteligentes, nos lembrava que o amor cresce nos detalhes, na espontaneidade e nos pequenos milagres do cotidiano. Enquanto a noite caía e a casa se aquietava, fiquei sentada no sofá, Max aninhado aos meus pés, e meu marido ao meu lado, ainda segurando minha mão com aquela leveza recém-descoberta. Era o tipo de silêncio que não pesa, que acolhe. Respirei fundo e percebi que, de repente, tudo parecia mais claro. Os pequenos gestos, as travessuras inesperadas, os momentos de paciência e atenção, eram eles que realmente sustentavam o amor. Olhei para Max e sorri. Aquele cachorro, com sua inteligência intuitiva e jeito travesso, nos havia mostrado algo que palavras não conseguiam expressar. Seu pulo repentino, sua insistência em trazer coisas para perto de nós, a forma como nos obrigava a rir, a olhar um para o outro, tudo isso nos ensinou a quebrar barreiras invisíveis entre corações que, por vezes, hesitam em se abrir. Percebi que a vida a dois não é feita apenas de grandes declarações ou gestos dramáticos. É feita das pequenas coisas, o abraço inesperado, o sorriso no momento certo, a atenção genuína, e, às vezes, de um toque atrevido ou de uma travessura que nos força a sentir e a reagir. Max foi o mediador silencioso desse aprendizado, lembrando-nos de que o amor se fortalece nos detalhes simples, na espontaneidade e na ternura cotidiana. Meu marido apertou minha mão levemente e comentou com um sorriso: "Nunca imaginei que Max pudesse nos ensinar tanto sobre nós mesmos." Ri baixinho, concordando, e senti meu coração se aquecer com aquela percepção compartilhada. Aprendi que às vezes o que mais precisamos não são palavras perfeitas, mas um toque inesperado de amor, ou um pulo atrevido de Max. Enquanto olhava para ele, cochilando tranquilamente, entendi que a felicidade e a harmonia na relação não dependem apenas de diálogos ou decisões ponderadas. Elas florescem quando estamos presentes, quando permitimos que o riso e a leveza nos aproximem, quando percebemos que os pequenos milagres do cotidiano podem resolver até os maiores dilemas emocionais. Naquele momento, senti uma gratidão silenciosa pelo amor que nos rodeava, humano e animal, e pela sabedoria inesperada que vem de quem observa, sente e age sem medo de brincar. Max não era apenas nosso cachorro, era nosso pequeno mestre, nos ensinando que, na vida, a inteligência do coração muitas vezes supera a do raciocínio. A noite já estava profunda, e a casa envolta em um silêncio confortável. Estávamos sentados juntos no sofá, Max dormindo aos nossos pés, o peito subindo e descendo lentamente, como se ele respirasse junto com nossos corações. Havia uma sensação de completude no ar, um calor silencioso que preenchia cada canto da sala. Finalmente, parecia que todas as hesitações haviam se dissolvido. Meu marido segurou minha mão com firmeza, e sorrimos um para o outro sem precisar de palavras. Cada toque, cada risada contida,
cada olhar compartilhado era suficiente para reforçar que estávamos ali, juntos, que nada poderia nos separar. Max, com seu jeitinho travesso e atento, permanecia nosso elo silencioso, lembrando-nos da importância de pequenos gestos e do prazer simples de estar na companhia um do outro. Jogamos uma bolinha para Max uma última vez antes dele se aconchegar novamente aos nossos pés. Ele trouxe o brinquedo, abanando o rabo, e parecia dizer: "Tudo bem, vocês conseguiram. Agora curtam a paz." Rimos baixinho, o riso ecoando na sala e quebrando qualquer resquício de tensão que ainda pudesse existir. O ambiente estava leve, confortável, seguro, como um refúgio que criamos juntos ao longo do tempo, com amor, paciência e pequenas travessuras. Olhando para ele, senti um calor inesperado, gratidão, ternura, uma sensação de lar que vai além de paredes ou móveis. Era o tipo de amor que se fortalece nos detalhes mais simples, um olhar cúmplice, uma mão segurando a outra, o toque macio de um animal que nos ensina a rir, a relaxar e a sentir. Max, dormindo tranquilamente, simbolizava essa conexão, literal e metafórica, que nos unia e nos mantinha firmes, mesmo diante de qualquer hesitação ou dificuldade. Encostei minha cabeça no ombro do meu marido, e ele encostou a dele na minha. Ficamos ali, respirando juntos, sentindo que a vida não precisava ser grandiosa para ser plena. Cada gesto, cada riso, cada olhar compartilhado era suficiente para nos lembrar que o amor pode ser simples, constante e silencioso, mas também profundo e transformador. Enquanto a noite avançava, o calor da sala e a respiração tranquila de Max nos envolveram em uma sensação de paz absoluta. Sentados assim, juntos, com nosso pequeno mestre ao lado, sabíamos que havíamos vencido a hesitação. E, mais do que isso, sabíamos que o amor verdadeiro, muitas vezes, encontra seu caminho através da leveza, da paciência e da alegria compartilhada. Algo que Max, com sua astúcia silenciosa, nos ensinou de forma definitiva.